Olá! Nesta nossa conversa, vamos mergulhar fundo em um dos conceitos que, olha, mais gera confusão no mercado financeiro: os tempos gráficos. O nosso objetivo aqui é deixar bem claro como diferentes perspectivas podem mudar completamente a leitura de um mesmo movimento de preço. Vamos lá. Bom, a gente já entendeu que um candle é o resumo de uma disputa, certo? Um round entre compradores e vendedores. A pergunta que fica, então, é: qual é a duração exata desse round? É 1 minuto? 1 hora? Um dia inteiro? A resposta para essa pergunta nos leva direto para o centro da nossa discussão de hoje. Os tempos gráficos, ou time frames, como são muito conhecidos, são exatamente isso, a definição da duração de cada candle. E é bem nesse ponto que a perspectiva de quem opera entra em jogo. O mercado é um só, o preço é o mesmo para todo mundo, mas a forma como se olha para ele, isso pode mudar absolutamente tudo. Para a gente entender isso de uma vez por todas, vamos usar uma analogia que eu considero muito poderosa, a do zoom de um mapa. Vamos pensar no mercado como se fosse um território imenso. A maneira como a gente ajusta o nosso foco nesse território é o que define o que a gente consegue de fato enxergar. Quando a gente aplica o zoom máximo, nós entramos no que eu chamo de visão do microscópio. Isso seria o equivalente aos tempos gráficos bem curtos, sabe? Como o gráfico de 1 minuto, o M1, ou de 5 minutos, o M5. Aqui o que a gente vê é o detalhe do detalhe, cada mínima flutuação do preço acontecendo em tempo real. A grande vantagem dessa visão é a agilidade. É possível pegar o movimento bem no comecinho. Só que a desvantagem é bem grande também. Existe muito ruído. Um movimento pequeno que parece importante pode ser só uma distração local, sabe? E não o verdadeiro começo da viagem pela estrada principal. Agora, vamos fazer o movimento contrário, tirar o zoom. Quando a gente faz isso, a gente passa para a visão do satélite. Essa perspectiva representa os tempos gráficos mais longos, como o de 1 hora, o H1, ou até o gráfico diário, o D1. Desse ponto de vista, já não se enxergam mais os detalhes de cada rua, mas sim as grandes rodovias, a estrutura geral da cidade. A vantagem aqui é a clareza da direção. A visão do satélite mostra para onde o grande fluxo de capital está indo, qual é a tendência macro. Por outro lado, a desvantagem é a lentidão. Os sinais, as formações de tendência, tudo leva muito mais tempo para se concretizar. E é bem aqui que nasce o grande dilema, a principal causa de paralisia para muitos operadores. O que acontece quando o microscópio mostra uma coisa e o satélite mostra algo completamente oposto? Esse slide aqui ilustra o conflito de forma perfeita. Imagine a cena. O operador olha o gráfico de 5 minutos e a análise dele aponta uma força compradora enorme. Imediatamente, ele muda para o gráfico de 1 hora e a perspectiva é o exato oposto, uma dominância clara dos vendedores. E agora? Essa condição tem um nome muito apropriado: labirintite gráfica. É um estado de desorientação total, onde o excesso de informações contraditórias simplesmente leva à inação. O operador fica perdido entre os sinais. E essa citação resume bem o impacto psicológico disso. A indecisão entre focar no detalhe imediato ou na tendência geral acaba gerando um bloqueio. O medo de tomar a decisão errada, com base na perspectiva errada, faz com que a pessoa simplesmente congele, trave. Então, como os profissionais lidam com esse dilema? Bom, a solução não está em escolher uma visão e descartar a outra, de jeito nenhum. Pelo contrário, a habilidade está em sintetizar, em integrar as duas perspectivas de uma forma coerente. A abordagem profissional é metódica, segue um passo a passo. Primeiro, se usa a visão macro, o satélite, para entender o contexto geral, para onde o rio está correndo. Uma vez que essa tendência principal é identificada, aí sim se usa a visão micro, o microscópio, para refinar a análise e encontrar o ponto de entrada ideal, com precisão cirúrgica. Portanto, o ponto fundamental é este. O sucesso não vem de uma especialização em um único tempo gráfico, mas sim da capacidade de navegar entre eles. É a combinação da visão estratégica do satélite com a precisão tática do microscópio que constrói uma operação realmente bem fundamentada. Pois bem, com a linguagem do mercado e a leitura dos seus mapas um pouco mais claras, uma nova questão muito importante aparece. Como, na prática, se acessa esse mercado? E, mais importante ainda, o que fazer se a infraestrutura, a ponte que a maioria das pessoas usa para chegar lá, estiver fundamentalmente comprometida? Esse será o nosso próximo ponto de análise.